Damos início ao nosso painel CNI, remodelando o fluxo global de capitais para o clima. Neste painel, iremos apresentar e discutir estratégias para redirecionar fluxos de capital global em prol de ações climáticas, incentivando investimentos em mitigação e adaptação em países em desenvolvimento e emergentes, bem como para catalisar o desenvolvimento sustentável por meio de financiamentos inovadores que alavanquem o potencial destas economias. Estão no palco aqui conosco o gerente de sustentabilidade e inovação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, Luiz Pires, a diretora de sustentabilidade da Suzano, Marina Negrisoli, o assessor internacional do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Leonardo Botelho, o gerente de Meio Ambiente e Relações Institucionais da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, Tiago Cavalcante, que fará a moderação deste painel. Tiago, a palavra é sua. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, Davi, pelo convite, agradecer a CNI o convite para moderar esse painel, agradecer também os participantes que estão aqui nesse painel, de um tema de grande relevância para o Brasil, né, para a gente tratar de financiamento climático, de recursos para o alcance da meta brasileira e da maior parte do mundo de emissões líquidas zero até 2050. Né? E para alcançar isso, de fato, o financiamento é o caminho. Né? A gente precisa de recurso financeiro para isso. De acordo com a Agência Internacional de Energia, estima que os mercados emergentes vão precisar de 2 trilhões de dólares anuais até 2030 para atingir esse objetivo. Né? E aí, pensando em Brasil, investimento para tecnologia é algo fundamental para que a gente consiga alcançar uma emissão menor no futuro, né? Até por conta da transição energética, que de fato a gente tem uma vantagem em relação ao restante do mundo, que é a quantidade de minerais críticos que a gente tem à disposição no Brasil para essa transição energética. E aí eu puxo para o estado onde eu estou, Minas Gerais, onde a gente tem uma grande quantidade de lítio, nióbio e terras raras, com grandes empreendimentos previstos para os próximos anos. Inclusive, a FIENG esteve há pouco tempo na Austrália e na China buscando investimentos para o Brasil em minerais críticos. E, bom, além disso, uma informação da Bloomberg, né, que em 2023 o investimento mundial em transição energética alcançou 1,8 trilhão de dólares, 17% superior ao montante do ano anterior. Então, precisamos, de fato, fazer essa discussão para que o Brasil tenha condições de chegar e alcançar a meta que colocou para ele mesmo até 2050 e também as metas intermediárias, inclusive, que o Brasil acabou de anunciar nos últimos dias. E aí, para começar o painel, eu vou fazer uma pergunta para os três, né? E aí a gente começa na ordem daqui para lá. Considerando a conectividade global em questões socioambientais e a redução das fronteiras do financiamento por meio de fundos internacionais, do mercado de capitais e setor bancário, em especial, existe um grande potencial, tanto no Brasil quanto no mundo, para a captação de recursos internacionais, especialmente para o financiamento de projetos de longo prazo. Qual o papel de suas instituições no financiamento da transição para uma economia de baixo carbono e quais são os principais desafios ainda enfrentados pelo setor industrial, em especial de pequenas e médias empresas, para acesso e alocação adequada desses recursos, tanto para investir na descarbonização das cadeias produtivas, quanto para impulsionar modelos de negócios inovadores que contribuam para o alcance dos objetivos climáticos e ambientais dos países. E aí eu começo com a Ambima, né, para
responder, depois seguimos para a Suzana e, por fim, BNDES. Perfeito, Thiago. Primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, agradeço a CNI, a oportunidade de estar por aqui, principalmente na pessoa do Davi e da Priscila Pereira. Primeiro eu queria começar apresentando quem que é a Ambima. A Ambima é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Financeiro e de Capitais, né, uma organização que reúne hoje, né, mais de 300 associados, todos representantes do setor financeiro. Então, são os bancos de investimentos, gestores de ativos, securitizadoras, distribuidores, né, essa turma toda que reunida viabiliza os mecanismos financeiros, né, para que a gente siga, né, e atinja essa tão sonhada descarbonização da economia. O nosso principal papel ali, né, junto ao mercado, é informar, representar o mercado em discussões e participações né, nos principais fóruns. A gente também atua na autorregulação, e acho que esse é um mecanismo muito importante, né, porque a partir do momento que a gente tem uma série de objetivos, né, uma série de desafios a cumprir, a gente cria ali um ambiente minimamente adequado, controlado, né, e padronizado, né? Então, acho que o desafio para o investidor, quando ele chega em algum lugar, ele vai comparar diferentes títulos ou diferentes oportunidades de investimento, ele fala, mas por que esse é diferente daquele? Se eles são todos muito parecidos, ele consegue ter uma avaliação um pouco mais precisa, né? E, por último, a gente também trabalha na educação do mercado, né? Então, hoje, todo profissional de investimentos ele precisa de uma certificação. A certificação Ambima é uma das mais difundidas no mercado. Hoje, são mais de 500 mil profissionais certificados no Brasil. Tá? Então, acho que quando você me perguntou qual que é o desafio, né, todo investidor ele quer um equilíbrio entre o risco e o retorno, né? Eu acho que é uma visão um pouco equivocada quando a gente entende que o investidor não gosta do risco, muito pelo contrário, né? O investidor ele tem apetite pelo risco, senão a gente não teria investimento rodando. Agora, o risco, né, ele precisa ser adequado ao retorno que está sendo previsto, né? Então, o papel, né, de uma organização como a que eu represento hoje, né, é de criar esse ambiente adequado, minimamente padronizado, estruturado, para que o risco possa ser, né, de fato gerenciado de uma forma semelhante e adequada, e o investidor, principalmente o investidor internacional, que tem um apetite de longo prazo, né, que tem um volume, né, e o jargão do mercado, ele tem um cheque alto, ele tem um volume de recursos importante, ele possa entender, né, que quando uma indústria, por exemplo, precisa trocar, né, uma fonte de energia, precisa trocar uma fonte de transporte, tudo mais, né, geralmente ela usa um capital, né, de terceiros para fazer isso. Ela falou, vou sei lá, trocar um alto forno, né? E para isso eu preciso, sei lá, de 5 bilhões de reais. Então, para isso ela não faz, ela não tira dinheiro do bolso. Geralmente ela emite uma debênture, ela vai buscar esse recurso no mercado, né? E essa debênture ela tem que ser estruturada de acordo com algumas regras, né? O papel da Ambima hoje é falar, bom, então regra 1, regra 2, regra 3, regra 4, e com isso viabilizar, né, com que todos os retornos, né, ou todos os possíveis ativos eles sejam, né, acessíveis e interessantes para o mercado. Quando a gente olha para isso, especificamente, né, nessa agenda ESG, um trabalho que vem sendo colocado em prática já há alguns anos, né, acho que em 2022 foi um ano muito importante, que foi quando a gente publicou um guia de orientação para os emissores. Né? Então, quando uma empresa fala assim, olha, Suzano vai emitir uma dívida, ela fala, bom, tudo bem, como que eu emito essa debênture? Né? Ela tem que seguir um código, né, um guia da Ambima, num mecanismo de autorregulação. Então, esse guia ele dá tranquilidade para o investidor internacional que aquela oferta ela minimamente passou por um processo de avaliação e que ela segue os critérios adequados. Né? Nesse mesmo, né, isso é na ponta da oferta. Na ponta da demanda, né, a gente também tem trabalhado num critério de orientação dos fundos de investimento. Fundo de investimento é aquele veículo que vai viabilizar, na verdade, a captação pulverizada. Então, são várias pessoas, várias organizações investindo, né, num veículo que a gente chama de fundo de investimento. Esse fundo de investimento entra lá, bate na porta da empresa e fala, tudo bem, quando você tem de dívida aí, eu, né, eu compro essa dívida. Né? Então, ela já, no final de 2023, ela publicou um mecanismo de autorregulação para os fundos sustentáveis. Significa, né, que um fundo, para ele ser considerado sustentável e ser mais atrativo para o capital internacional, ele tem que passar por uma série de requisitos, atender uma série de requisitos. Então, ele tem que ter uma intencionalidade, ele tem que ter um reporte periódico, ele tem que ter uma tese de investimento, ele tem que ter um monitoramento. Né? Então, tudo isso dá alguma tranquilidade para o investidor internacional chegar e falar, bom, tudo bem, eu vou ali, porque aquele lugar é um ambiente seguro para o meu investimento. Isso ajuda a gente a equilibrar aquela equação do risco-retorno, que eu comentei no começo. Né? Então, tudo isso, acho que, de alguma forma, né, resumida, ela traz um pouco da atuação de uma organização setorial, eu estou falando aqui da Ambima, mas outras atuam de uma forma semelhante, para criar um ambiente, né, com regulação adequada, né, com uma estrutura adequada que permita
que esse capital chegue de uma forma, né, estruturada, chegue com a paciência necessária para que a gente fazer isso, né, que a gente consiga fazer esse investimento rodar, né, porque esses investimentos geralmente eles têm um longo prazo, né, eles têm um tempo de maturidade maior e com isso esse capital paciente ele é bastante importante e interessante. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Luiz, pelo convite aqui à CNI. É um prazer para a gente estar aqui nesse debate de um assunto tão importante. E eu vou pegar o gancho, Luiz, na sua fala, porque eu vejo que, do ponto de vista da iniciativa privada, o grande entrave para o deslanchar desses financiamentos é o retorno. Enquanto a gente não tiver um retorno econômico para as iniciativas de descarbonização, de natureza, biodiversidade, pagamentos por serviços ambientais, essa agenda ela não vai ter um nível de confiança nem para a iniciativa privada entrar no projeto e nem para os bancos financiarem. Então, a gente precisa trabalhar em mecanismos que façam com que essas agendas tenham uma longevidade via um bottom line econômico, né? Quando a gente olha diversas perspectivas, a União Europeia foi para um lado, a China foi no meio do caminho, os Estados Unidos, né? Mas, assim, alguns foram para um mecanismo de taxação, outros foram para um mecanismo de incentivo econômico. A gente está aqui, eu até brinco lá no trabalho, acendendo velas pelo detalhamento do PL do carbono, como que isso vai acontecer, mas a gente precisa criar um ambiente regulatório que garanta um retorno econômico de longo prazo para criar uma plataforma para as empresas do capital privado colocar o dinheiro para trabalhar, para os bancos quererem colocar o dinheiro para trabalhar, para poder ter essa certeza ou maior segurança institucional de longo prazo. Senão a gente vai continuar fazendo ações na boa vontade de um ou numa filantropia de outro, e isso nunca vai ter a escala que precisa para a gente atender as metas de longo prazo. Então, para mim, acho que esse ponto que você traz do retorno, ele é o principal entrave de um ponto de vista mais estratégico, né? Porque existia até alguns anos atrás lá os famosos greeners, né? Qual que é o retorno que você consegue alavancar num projeto por uma emissão verde, por pagar um pouco mais barato? Quase desapareceram, né, os greeners. Então, um pouco de incentivo de longo prazo que existia para a iniciativa privada entrar nisso, a gente precisa criar eles de novo. Então, acho que esse é do ponto de vista estratégico. Um outro desafio que eu trago para um ponto até mais tático são muita disponibilidade de dinheiro em vários fundos, com várias regulamentações diferentes, e eu considero a Suzano é uma empresa grande. E nós temos dificuldade de entender. Nossa, aqui a gente consegue, ali não consegue. Daí alguns vêm com uma burocracia que a gente fala, não, esquece. Para pegar esse tanto de dinheiro, estou sendo bem transparente aqui, porque eu acho que é importante a gente discutir isso. Dinheiro tem disponível, o BNDES tem dinheiro, muita gente tem o dinheiro, mas para acessar esse dinheiro, se as empresas grandes têm dificuldade, eu me coloco no lugar da pequena e média empresa. Como que nós temos, foi até interessante, né? O Rafael estava aqui no painel anterior, ele falou que precisa criar o Tinder entre quem tem o dinheiro e quem quer o dinheiro. Então, acho que, num ponto de vista tático, a gente precisa facilitar esse acesso ao dinheiro e reduzir as burocracias, porque é uma questão de risco-retorno mesmo. Não, perfeito. Queria começar agradecendo por estar aqui na Casa da Indústria. Eu tenho o prazer, eu vou me permitir aqui pedir a licença de vocês. Saiu o balanço do terceiro trimestre do banco essa semana e as aprovações tiveram uma alta de 39% no mesmo período de 2023, chegando a 137 bilhões de reais. Se você pegar só a indústria, ela representou o maior crescimento, 108% com relação ao mesmo período de 2003. E se você comparar com 2022, as aprovações para a indústria, elas tiveram uma alta de 263%. Dentro disso aí, a gente vem no desafio das finanças sustentáveis e o que a gente coloca, né, de produtos para financiar esses projetos. Lógico, eu concordo integralmente com a Marina, o banco já foi inovador
em vários produtos. Nós lançamos, há 2 COPs atrás, há 3 COPs atrás, Floresta Viva. Floresta Viva foi uma iniciativa que mobilizou recursos de várias empresas junto com o BNDES para projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia e florestas. A gente também desenvolveu um produto inovador, que é o Blended Finance, BNDES, no qual a gente priorizou projetos de mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável, economia circular. Mas concordo, como dar escala nesses projetos? É bastante difícil. Capital capital internacional, inclusive, eu vou comentar um pouco disso um pouco mais na frente. Mas o Brasil, ele tem feito esforços muito interessantes nesse sentido, né? A gente tem a nova renovação do Fundo Clima. Foi mencionado aqui os minerais críticos, né? O banco acabou de lançar um fundo para financiamento de minerais críticos que está sendo vários atores internacionais estão procurando a gente aqui na COP para a gente poder explicar um pouco mais, no qual a gente vai entrar inicialmente com até 250 milhões, junto com a Vale, de até 250 milhões, no qual a gente vai buscar financiar projetos de desenvolvimento de minerais críticos, mas também o desenvolvimento da cadeia, que é um outro desafio, né, todo que isso vai envolver. Dizer que muito dos desafios de pequenas e médias empresas, elas são, assim, atacadas por meio do mercado de capitais. A BNDESPAR voltou, né, assim, vai estar analisando a possibilidade de fazer investimentos diretos novamente. Os fundos estão sendo estruturados. Enfim, há muito o que se trabalhar ainda para a gente enfrentar todos esses desafios. Mas concordo, a gente tem que dar mais escala. E recursos, finalmente, não faltam, né? Recursos a gente consegue. Bom, obrigado a todos vocês aí pelas respostas. E antes de passar para as perguntas específicas, né, eu queria fazer um comentário, né? Marina, você falou muito a respeito de segurança jurídica, né? E aí, de fato, é algo extremamente importante. Para ter acesso ao capital, a gente precisa de segurança jurídica para que aquele capital, de fato, chegue aonde tem que chegar, né? Segurança jurídica, diminuição de burocracia, um ambiente regulatório favorável para investimento, senão ninguém coloca o dinheiro ali, né? E quando a gente fala de transição energética, que é um dos temas desse painel, não dá para a gente não pensar que o Brasil precisa de um ambiente regulatório que influencie o investimento nessas indústrias verdes, digamos assim, o plantio de florestas, os minerais críticos, nióbio, lítio, terras raras. Eu não mencionei o silício, né, mas que é um mineral extremamente importante para a produção dos painéis solares, né, e que no Brasil a gente tem uma grande competitividade por produzir o silício metálico com carvão vegetal, né, enquanto que em outros países do mundo, como a própria China, produz com o carvão mineral, e também a geração de energia elétrica renovável no Brasil, né, o uso da biomassa e as hidrelétricas. Então, eu vejo que, por exemplo, um licenciamento ambiental mais simplificado para esse tipo de atividade é fundamental para que o Brasil consiga atrair mais investimento para que isso ocorra até 2050. Né? Então, é algo que eu queria comentar, porque... Posso só complementar? Claro. Eu concordo gênero, número e grau e adiciono uma fatia aí, como a gente tem que repensar os incentivos perversos ainda que a gente tem no Brasil. Aonde que a gente vê subsídio para carvão, subsídio para a indústria de petróleo e gás, como que a gente tem que redirecionar a economia para onde é o nosso grande diferencial competitivo como país, sabe? Então, acho que, em adição a isso, acho que tem que revisitar os incentivos perversos, sabe? Claro, e eu acho que aí a regulamentação do mercado, do projeto de lei do mercado de carbono que você mencionou, a própria Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que aí pode tratar essa simplificação do licenciamento para esse tipo de atividade, é fundamental para a gente chegar no que a gente pretende chegar em 2030, 2035, 2050, qualquer que seja o marco que a gente queira adotar para isso. Né?
Mas, bom, depois desses comentários, eu vou passar para as perguntas específicas, começar com a Anbima, né? A Anbima atua de forma constante para fortalecer o mercado e as instituições financeiras no Brasil. Além disso, a associação tem protagonismo no que concerne ao investimento direto e indireto no Brasil, sendo a pauta ambiental e climática basilar para o sistema financeiro no presente e futuro. Como o mercado brasileiro pode se valer de diferentes instrumentos financeiros nacionais e estrangeiros por meio do atual panorama climático dado? Quais questões institucionais do sistema financeiro ainda precisam evoluir, como regulamentações, para que sustente o investimento interno, mas também seja uma vitrine para atrair e reimaginar os fluxos globais do capital climático? Obrigado, Thiago. Acho que a gente tem uma oportunidade interessante, né? Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o Brasil ele tem a 4ª indústria de fundos de investimento do mundo, né, em volume. São mais de 2 trilhões de dólares em ativos. Isso coloca a gente, acho que reforça um pouco do que vocês falaram anteriormente. Dinheiro tem, né? Eu acho que o caminho é esse. Uma indústria desse tamanho, com esse desenvolvimento, ela tem uma série de instrumentos adequados para isso. Então, a gente tem os títulos de dívida, as debêntures, né? E aí, olhando para essa agenda sustentável, né, os green bonds têm se colocado ali como principal ferramenta para isso, né? Mas a gente tem um desafio importante, e aí eu concordo contigo, o custo de capital, né? Competir com CDI por quase 12% ao ano é desafiador, né? Então, como é que você coloca uma camada de risco? Você tem que ter uma remuneração adequada a isso, né? Que justifique, né, essa tomada de risco adicional. E aí o custo, no final das contas, acaba caindo para a indústria, né? O que eu tenho enxergado aqui como caminho, né, assim, a despeito dos desafios que a gente tem, né, o Brasil ele é sempre colocado como o país das oportunidades. Talvez eu esteja vivo para ver essas oportunidades nascendo, né? E a gente não tenha mais uma geração vivendo na expectativa de que essas oportunidades cheguem. Eu acho que a boa notícia que a gente tem dos últimos tempos, né? E eu acho que a gente tem um plano, né? E aí ele foi anunciado agora, né? Na verdade, teve um anúncio bastante importante aqui, né, em Baku sobre, né, o plano de transição ecológica, de transformação ecológica, né? E hoje foi colocada no ar a consulta pública da taxonomia sustentável brasileira. E para mim, na minha leitura, esse é um das ferramentas, dos instrumentos mais relevantes que a gente tem que acompanhar e deve prestar muita atenção. Tá? A taxonomia é um sistema de classificação, esse sistema de classificação, de uma forma assim, muito grosseira, é um Excel que vai falar isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. Em algum momento, isso é o que vai facilitar, Marina, o direcionamento de capitais, né? Dado que o nosso objetivo é atrair um maior volume de investimentos, né? Entendendo que essa taxonomia ela tem um conjunto de objetivos específicos. Né? A gente criou esse sistema de classificação porque a gente quer isso, isso, isso e aquilo. Né? E vários deles têm a ver com descarbonização da economia, ao mesmo tempo que a gente tem alguns objetivos específicos de promover um avanço social significativo em algumas áreas. Né? Quando a gente junta tudo isso, né, dentro de um arcabouço, a gente tende a, nos próximos anos, ter uma facilitação da mudança desse direcionamento do recurso. Tá? Espera-se, né, que com a implementação da taxonomia, e também não é uma coisa que assim, né, tipo, agora tem consulta pública, vai até fevereiro do ano que vem, né, a taxonomia, em definitivo, ela deve ser anunciada na COP de Belém, né, só no ano que vem. Então, a gente vai ter bastante tempo para trabalhar. Né, é um documento que foi colocado aí, né, numa versão preliminar para discussão, então acho que tem bastante espaço, né, para a participação de todos, estimula a participação de todos, acho que ela é bastante importante para que a gente se sinta representado nesse documento, né, que ele apresente, de fato, aquilo que a gente está buscando. Mas, uma vez que a gente tem essa classificação, né, do que é a atividade que a gente vai chamar de atividade sustentável, que é uma atividade de transição, uma atividade de suporte, uma atividade viabilizadora para isso, a gente começa, né, eu acho que a chegar um pouco nesse teu ponto. Né? Então, não é só a atividade fim, então, sei lá, produção, né, tipo do bem X ou do produto X. O que eu faço com a máquina? O que eu faço com o caminhão que leva esse negócio para cima e para baixo? Né? Com os equipamentos que estão ali de suporte, toda a indústria que está apoiando e viabilizando essa construção. Quando a gente cria esse caminho, né, e endereça, né, um direcionamento, a gente formaliza internacionalmente, né, e aí a gente tem vários atores para isso, acho que o BNDES, né, o mais relevante, está fazendo história na construção desse caminho mais sustentável no país, né, de falar, olha gente, olha mundo, né, a gente sabe organizar essa história, a gente tem
oportunidades importantes de financiamento, a gente tem veículos garantidores, a gente tem sócios investindo nisso. Acho que, né, fico muito feliz em estar aqui, né, tipo, compartilhando esse painel com vocês, porque eu vejo, né, que são importantes atores desse ecossistema que estão sendo representados aqui, né? Então, realmente acredito, tenho essa expectativa, né, de que em pouco tempo a gente vai conseguir fazer um direcionamento e a gente vai ver o ponteiro mudando de direção, né? Obviamente, como todo processo de transição, a gente não faz uma curva 90 graus, não vai fazer uma curva 180 graus. A gente vai, né? Então, esse ano muda um pouquinho, o outro ano muda um pouquinho e assim por diante, né? Eu acho que a gente tem algumas boas notícias, né, no nosso horizonte. Então, essa semana hoje é sábado, né, pessoal? A gente fica meio perdido no tempo aqui. Essa semana foi aprovado o PL do mercado de carbono no Senado, volta para a Câmara para, de fato, né, a expectativa que a gente tem que ele, de fato, seja implementado e gere uma série de discussões, uma série de oportunidades, né? A apresentação do documento para consulta pública da taxonomia sustentável hoje, né, também me dá um direcionamento, né, bastante significativo de que, pô, estamos construindo esforços para, né, e eu creio que daqui para frente a gente tende a ter uma evolução. Acho que o próprio mercado de dívida no Brasil hoje ele já apresenta uma evolução significativa, né? Até o terceiro trimestre de 2023 a gente tinha cerca de 11% né, das debêntures emitidas no Brasil com as características de debêntures sustentáveis, né? Então, Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Linked Bonds, né? A gente fechou o terceiro trimestre de 2024 com 15%. Né, com expectativa de que a gente feche 2024, a gente já está muito perto de fechar com o melhor ano histórico de emissão de títulos verdes, né, de títulos sustentáveis. Então, sou um otimista, sempre olho a metade cheia do copo, né, na maior parte das vezes. Então, eu creio que a gente tem um grande desafio. Então, não estou falando, não, está resolvido? Não, está longe da gente ter uma situação resolvida. Mas creio eu que a gente tem um bom direcionamento, que a gente está bem preparado para isso, que a gente tem uma indústria de fundos, um mercado de capitais muito desenvolvido e preparado para acolher e receber esse recurso, né, e finalmente criar, né, os caminhos para o direcionamento, que não adianta só receber. Acho que a gente descobriu que o dinheiro está chegando, como que ele sai, né, dos fundos de investimento, ele chega no investidor, chega no executor lá na frente. Então, minha perspectiva é super positiva. Eu espero que a gente esteja conversando novamente no ano que vem, falando, olha, gente, lembra que a gente era 15% das dívidas, agora a gente chegou em 20 e poucos, né, numa expectativa de crescimento e de melhoria contínua. Obrigado, Luiz. Marina, as responsabilidades do setor privado frente aos desafios ambientais recaem fortemente sobre empresas que encabecem a economia brasileira e são vetores de indução de boas práticas e transbordamento de investimentos ao longo de toda a sua cadeia. Como a Suzano, uma das principais empresas brasileiras e representante de um setor crucial da economia nacional, atua na captação de recursos para melhorar suas práticas de forma a melhor adequar-se à transformação ecológica. Ainda como a empresa pode capitalizar os investimentos de forma a impactar positivamente sua cadeia de valor? Essa é uma pergunta-chave, né? Porque é onde a gente consegue trazer escala. Mas, do ponto de vista do setor privado, quando a gente olha para esse tipo de captação, tem duas frentes de atratividade, né? Uma que é um custo de capital mais barato, que hoje a gente não vê tão claro como a gente via algum tempo atrás, e uma outra frente é a oportunidade de aprendizado, de levantar a barra de governança. A hora que você coloca um covenant num bond, numa debenture, de uma verificação, e que isso traz um custo financeiro para a empresa ou não cumprimento, isso vai para o nível mais alto de governança dentro da empresa. Então, acho que tem uma parte de você buscar melhores práticas, de você acelerar uma agenda e uma priorização na governança da empresa, que para a gente, como Suzano, é muito importante. Quando eu olho essa perspectiva e o Brasil, e vou até voltar aí a muitos anos atrás, a gente tem um papel do BNDES nessa agenda do nosso setor, do setor florestal, papel muito importante. Eu acho que se a gente está hoje na competitividade que a gente tem global, é porque a gente teve acesso a financiamento, a apoio, não só da parte de dívida, mas do próprio BNDESPar, né? Que quando, se a gente olhar 10 anos, talvez, era acionista na maior parte das empresas do setor e teve um papel fundamental. Então, acho que é importante a gente olhar essas indústrias que são campeãs brasileiras e como elas estão aqui hoje, graças a uma iniciativa e um financiamento que ajudou elas chegarem aqui. E fazer uma reflexão de, nós estamos fazendo isso no biometanol?
Nós estamos fazendo isso no hidrogênio verde? Nós estamos fazendo isso? Então, acho que essa é uma reflexão, que essa conexão de uma agenda estratégica de país com disponibilidade de capital e como a gente conecta, né? Eu também sou bem otimista, sabe, Luísa? Você falou de aproximações sucessivas. Eu acho que a gente está nessa direção. Acho que a taxonomia, o pele do carbono, está levando a gente para uma segurança jurídica regulamentar que vai fazer com que tenha um retorno longevo nessas agendas. E aí vai ter mais gente buscando capital, mais empresa investindo, e essa agenda vai ganhando escala. Trazendo um pouco de exemplo dentro da Suzano, hoje a gente já tem 44% da nossa dívida em dívidas green, num geral, né? Então, a gente começa lá na década, agora não lembro se é 80, 90, com o BNDES, em muitas iniciativas, principalmente para a expansão do setor, e em cumprimentos, linhas muito atrativas do BNDES, para a regulamentação do Código Florestal, vem lá 2008, enfim, um grande histórico aí, então isso é lá de trás. 2016, a gente faz a nossa primeira emissão de debenture verde no mercado brasileiro, depois um dos primeiros green bonds global, SLB, então acho que a gente vem praticando um pioneirismo, principalmente quando a gente fala de Américas aqui, né, bem relevante nesse setor. Essa semana, a gente fechou uma captação relevante na China do Panda Bond, que também vai ser dedicado a plantio de eucalipto certificado. É uma agenda bem interessante. E hoje o grande interesse da Suzano está no segundo pilar que eu comentei, né? Que é o aprendizado, que é levantar a barra, que é trazer mais pessoas, mais empresas para essa articulação. O Panda Bond, por exemplo, vem de uma iniciativa nossa de expandir cadeia de valor, que é um pouco do que você traz, né? Então, a gente tem feito algumas iniciativas e, muitas vezes, acaba sendo financiamento com parceiros direto que nem passa por banco, nem passa por instituição financeira. Então, a gente tem vários projetos de descarbonização via CDP, que vai direto com o fornecedor ou direto com o cliente, projeto de pagamentos por serviços ambientais, que vai direto com o cliente. Então, a gente tem buscado diferentes formatos, diferentes formas de trazer a cadeia de valor. Eu falo isso muito dentro de casa, né? Vamos focar no escopo 1 de todo mundo que é nosso vizinho, que tudo o resto está resolvido, né? Porque a hora que todo mundo resolveu o escopo 1, você acabou, não tem mais discussão de escopo 2, de escopo 3. Então, a hora que todo mundo vem junto para a cadeia de valor e endereça o seu escopo 1, com um lugar de ação, com um lugar de negociação com o banco, com o mercado de capitais, porque a hora que está dentro do meu quintal, eu tenho um controle diferente do que quando eu dependo dos outros. Então, eu acho que essa visão de trazer a cadeia de valor, trazer todo mundo para juntar em metas, em articulações, para trazer financiamento para resolver problemas da cadeia, é o que vai levar a gente nessa aproximação sucessiva para uma escala que vai colocar a gente na direção de conseguir chegar no Net Zero 2050. Obrigado, Marina. Leonardo, o BNDES foi responsável por fomentar o crescimento brasileiro durante diversas décadas. Com a agenda da sustentabilidade tornando-se um pilar cada vez mais relevante para o banco, é crescente também a oferta de soluções de financiamento sustentável, que vão de títulos sustentáveis à linha de crédito para diferentes modalidades setoriais, cobrindo uma gama imensa de empresas, das MPMEs às grandes. Dada a relevância do BNDES como catalisador de investimentos nacionais e internacionais, como a instituição pretende transformar o Brasil em um protagonista do financiamento sustentáveis? Quais condições o banco tem em mente para remodelar a economia brasileira para sustentar essa transformação ambiental de forma consistente nas próximas décadas e transformar o Brasil em um benchmark global? Eu diria que nós temos, além assim, das inovações, o banco já fez muito, mas a gente tem um cenário muito desafiador, né? O FMI fez um levantamento sobre as políticas industriais rotuladas verdes, né, que estão sendo agora implementadas, né?
Nesse levantamento que o FMI fez, ele mapeou mais de 2.500 ações de política industrial pelo mundo, somando 7 trilhões de dólares, mais de 7 trilhões de dólares em incentivos. E o Brasil está passando por um processo de equacionamento de sua situação fiscal que impede de fazer coisas muito grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse cenário. Mas, de qualquer maneira, ainda há muita inovação sendo discutida, né? O Brasil ele tem uma capacidade de inovar. E quando há essa articulação entre sociedade, o próprio governo, instrumentos financeiros como o BNDES, a gente consegue fazer coisas muito legais, né? Um exemplo interessante é o próprio Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia surgiu numa conversa dessa, numa rodada dessa de conversa, na COP de 2006. Ele foi implementado alguns anos depois e hoje ele é o maior fundo de florestas do mundo. É o maior fundo. 4 vezes maior, 3 a 4 vezes maior do que o segundo colocado. É o Fundo Amazônia que está funcionando super bem. E com a retomada das operações do Fundo Amazônia, no ano passado, a gente tinha como os principais doadores a Noruega e a Alemanha. E, a partir de 2003, se juntaram ao Fundo Amazônia o Japão, os Estados Unidos, vários outros países, a União Europeia, o Reino Unido, estão se juntando a essa iniciativa. Também tem outro instrumento muito poderoso para tentar contribuir nessa rota de protagonismo do Brasil, que é o Fundo Clima. A gente falou aqui de custo de capital. O governo, no ano passado, fez uma emissão de títulos sustentáveis no exterior, e, com isso, ele conseguiu trazer mais de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima. O Fundo Clima, hoje, ele roda numa taxa média de 6,15% ao ano para projetos verdes, industriais verdes, inovadores, no setor de mobilidade, de transporte, de logística, de energia renovável. A taxa do Fundo Clima hoje é 6,15% em média. Para florestas é 1%, tudo que é relacionado para o desenvolvimento sustentável de florestas. Para energia renovável, que já é um pouco, eólica em específico, que já é um mercado um pouco mais desenvolvido, é 8%. Então, a gente ainda está tentando desenvolver esses instrumentos. E a gente tem 20 bilhões de reais mobilizados com esse com a reconfiguração do Fundo Clima, né? Fundo Clima de 2009, e agora ele foi reconfigurado. A gente também está tentando, muito das soluções passam por investimentos em inovação na empresa. O banco vai colocar 5 bilhões de reais por ano em uma linha específica de inovação remunerada a TR das empresas. E a gente já fez desembolso que colocaram o BNDES numa carteira de inovação superior em valores atualizados de 1995. Então há muito ainda a ser feito, mas eu diria que, além disso, também tem uma questão muito, muito importante, que existem recursos, existe uma vontade de fazer, a gente consegue mobilizar recursos reembolsáveis e não reembolsáveis por meio do Fundo Clima, baixando um pouco, fazendo um blend dos produtos financeiros para os projetos e baixando um pouco o custo de capital, não é suficiente. E ainda temos um outro desafio, que é a estruturação de bons projetos. E essa semana a gente lançou aqui, já foi lançado há algumas semanas, mas aqui na COP a ministra Marina anunciou a nova plataforma de investimento climático brasileiro, que vai buscar mobilizar recursos privados para projetos privados. Essa plataforma ela vai atacar principalmente os setores de mobilidade urbana, geração de energia renovável, e ela já arranca com 10 bilhões de reais em projetos, sendo que desse 10,8, sendo que aproximadamente 9 bilhões de reais são projetos da indústria, nos setores de hidrogênio de baixo carbono e hidrogênio verde, na produção de aço verde, no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. E a gente também tem um outro movimento interessante acontecendo, que é a aprovação da legislação sobre o combustível do futuro. Então, muito está sendo feito. E o Brasil, você estava comentando sobre o benchmarking, ele já é um benchmarking. Ele já é um benchmarking. O Fundo Amazônia é um sucesso.
A estruturação do Fundo Clima é um modelo que os outros países buscam. A plataforma de investimento climático ela é inovadora, ela foi colocada aqui como independente, flexível, traz projetos privados de uma forma bem alinhada às prioridades da política do Plano de Transformação Ecológica do governo. Ele é liderado pelo Ministério da Fazenda. Em nenhum lugar do mundo tem um projeto tão relevante, uma plataforma tão relevante liderada pelo Ministério da Fazenda, que mostra a disposição e da coordenação dos atores públicos relevantes para fazer essa agenda acontecer. Então, além disso, uma série de outros instrumentos, né? Foi comentada aqui a questão dos instrumentos verdes. O BNDES foi o primeiro banco, a primeira instituição financeira brasileira a emitir um Green Bond em 2017, abrindo esse mercado. Nós estamos captando recursos no exterior do Green Climate Fund para trazer para projetos de resiliência climática no semiárido nordestino, impactando mais de 400 mil famílias, 1,8 milhão de pessoas vai ser impactado. Nós estamos fazendo projetos também, captações internacionais com vários países, com multilaterais. O Brasil ele é um benchmark. A gente tem que enfrentar, nós temos que enfrentar nossos desafios. Concordo que tem que ter uma previsibilidade de investimento. Tem que ter o investidor ele olha para a demanda e olha se há previsibilidade, se há segurança para isso. Mas eu acho que muito está sendo feito. O arcabouço regulatório está melhorando bastante. O caso saneamento é prova, né? Os investimentos estão sendo feitos, que já mobilizaram dezenas de bilhões de reais no Brasil, com investidores estrangeiros que nunca tinham vindo para o Brasil e estão vindo pela primeira vez. Eu acho que a gente está no caminho. Muitos desafios ainda, mas nós estamos no caminho. E a ideia é essa: enquanto houver essa coordenação entre os atores públicos, privados, o mercado de capitais, o mercado financeiro como um todo, a gente tem condição de criar muita coisa legal para continuar nesse caminho de crescimento. Obrigado, Leonardo. Bom, para a gente finalizar, eu vou passar para as considerações finais, 1 minuto para cada um, já que a gente já está no limite do tempo aqui, começando aqui com o Luiz. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e eu acho que eu queria deixar um convite, né? A gente tem um mercado estruturado, a gente tem, né, regulação, a gente tem sistema de autorregulação, a gente tem uma estrutura bem preparada. Estou vendo o time da CN segue por aqui que está garantindo muitas coisas, né, para que a gente tenha uma estrutura um pouco mais segura e tenha a redução do risco dos investimentos. Então, acho que o convite que eu deixo, né, é para que a gente, de alguma forma, tenha, né, a ousadia necessária para conseguir dar os próximos passos, né? Eu vejo que a indústria está se posicionando, acho que a CNI aqui em Baku tem mostrado isso de uma forma muito clara, né? O BNDES tem sido um parceiro incrível para fazer essa agenda alavancar, né, velocidade e ganhar, né, tipo, chegar na velocidade necessária para isso. Então, acho que o recado para os investidores internacionais venham, que a gente está preparado. Eu fico, na verdade, bem animada de ver todo mundo na mesma agenda, alinhado. Acho que há muito tempo a gente não vê essa agenda. A hora que a gente olha mercado de capitais, dinheiro, iniciativa privada, associações, essa agenda tão forte na CNI, todo mundo na mesma direção. E todo mundo com essa pressa de fazer a coisa acontecer. Então, essa agenda regulamentar, segurança jurídica avançando, é uma condição para tudo isso acelerar e acontecer de uma forma na escala que a gente precisa para promover as mudanças dentro do time frame de um Net Zero 2050 ou de pagamentos por serviços ambientais, a hora que a gente junta essa agenda toda. Então, eu saio daqui bem animada com essa harmonia de visões aqui e um olhar otimista. E com relação ao financiamento, né? A despeito dos desafios que a gente colocou e do progresso que tem sido feito, eu acho que muito há para se fazer. O banco está com uma demanda de crédito, a maior demanda de crédito desde 2008, níveis pré-crise, rodando a 80% de custo de mercado. Aproximadamente, sua carteira está rodando 80% de custo de mercado.
o que é incrível para um banco como o BNDES e o que mostra a pujança dos investimentos que estão acontecendo agora. Nós estamos num ciclo muito favorável e a ideia é essa, vamos remar juntos que a gente vai conseguir ir muito longe. Sozinhos, independentes, cada um com uma agenda fica mais difícil, mas se a gente remar juntos, a gente vai conseguir alcançar muitas coisas. Bom, obrigado. Foi um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, né? E agradecendo mais uma vez, Davi, CNI, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com todos. Obrigado.